Daniel, ele começa junto com a história do exílio da Babilônia. Na verdade, Daniel foi um profeta por excelência desse período aí, junto com Ezequiel, sobre quem vocês acabaram de ouvir. E Daniel teve uma particularidade, que ele foi um dos jovens de Judá que faziam parte da nobreza de Judá, de uma elite que no momento que o povo foi para a Babilônia, ele foi separado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ser treinado. Na verdade, qual era a estratégia de Nabucodonosor? A gente tem que pegar esses líderes futuros de Israel em potencial, tem que pegar eles e colocar eles dentro de uma sala de aula, para fazer uma lavagem cerebral, para tirar deles a identidade que eles têm como judeus. Tem que tirar deles a identidade deles como povo de Deus, valores, princípio, língua, até mesmo os nomes deles, a gente tem que tirar e dar novos nomes. Nabucodonosor estrategicamente queria transformar a identidade daqueles jovens. Alguns entendem que eles estavam ainda no final da adolescência, eram jovens, nobres e muito capazes. E aí então, imagine só hoje, nos nossos dias, se o presidente de uma nação muito poderosa, e essa nação domina o Brasil, e aí eles resolvem levar todo o povo brasileiro para viver naquela nação como escravo, como servo. E aí esse presidente pegasse algumas das melhores cabeças dos brasileiros, dos jovens brasileiros, e colocasse eles para estudar na melhor universidade daquele país rico e próspero. E ali eles comeriam do bom e do melhor, e teriam acesso à melhor educação, ao melhor da ciência da época. Tudo que pode alimentar a vaidade humana, a Babilônia tinha a oferecer naquele momento. Então, a gente está falando de 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, que tinham tudo para se deixar seduzir pelos encantos sociais, culturais da Babilônia. Mas diz o texto que, embora eles tivessem tudo para se deixar seduzir, Daniel, capítulo 1, verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho da mesa do rei. Daniel decide firmemente no seu coração ser fiel a Deus. E a história do livro de Daniel é a história de alguém que decidiu ser fiel a Deus e como Deus recompensa a gente no meio das lutas e dificuldades. Essa é uma história, sem dúvida nenhuma, que tem muito a ensinar para a gente e a falar aos nossos corações. Então, para fazer um panorama histórico aqui, não é? Daniel profetiza no tempo dos reis, ou melhor, no tempo aí, finalzinho do ministério profético de Abacuque, ali, e também durante um tempo que Jeremias, que chega a citar ele, em Jeremias capítulo 1, verso 3, profetizava. Vejam aí nesse gráfico que a coluna da esquerda é a linha do tempo do reino do sul, Judá. A gente estudou isso quando viu a divisão dos reinos. E a coluna da direita é o reino do norte, a divisão dos reinos lá com Roboão e Jeroboão. Né? O reino do norte, a coluna da direita, é Israel, que já havia sido levada cativa, ou melhor, Israel já havia sido levado cativo pela Assíria em 722. Então Israel, que era o reino do norte, a história dele já tinha parado ali, a linha do tempo já tinha parado. E a história de Daniel começa quando a linha do tempo do reino do sul está chegando ao fim. E eles estão sendo levados, então, para o exílio. E aí, nesse tempo aí, cronologia dos reis e profetas, você vê que existia, naquele período, 3 reis de Judá participaram desse processo. A gente fala do ano 606 aproximadamente, existem divergências, essas datas todas são um pouco aproximadas, mas esses 3 reis aí que participaram desse momento, porque houve um período de 17 anos até que todo o povo esvaziasse Jerusalém e Jerusalém ficasse deserta. Então, você vê que a primeira invasão de Nabucodonosor foi quando Jeoaquim ainda era rei, a gente vai ver isso aí mais para frente. Mas é importante a gente entender que o Império Babilônico era o maior império da época, o império mais rico,
e pode ver que a Babilônia ficava um pouco aí ao norte e ao leste, né, de Jerusalém. Então esse reino veio e dominou, e aí para você ter uma ideia da beleza da Babilônia, você consegue pesquisar imagens dos jardins suspensos da Babilônia, e esses dois reis que estão aí, são os dois reis que ficaram acompanhando o povo de Deus na Babilônia durante 67 anos. Não foi pouco tempo, foram dois reis, sendo que os últimos 23 anos ficaram por conta de Belsazar, e o restante por Nabucodonosor antes dele. Então, um período muito longo em que esses dois reis babilônios governaram sobre o povo de Deus e mantiveram o povo de Deus cativo. E por mais que pareça muitas vezes aos nossos olhos que isso era o fim, que isso era uma derrota, que eles estavam longe de Jerusalém, portanto longe de Deus, o que o livro de Daniel mostra para a gente é que não é possível um servo de Deus ficar longe de Deus. Nosso Deus é onipresente, nosso Deus é todo-poderoso, nosso Deus sempre estará vivo e presente na vida daqueles que são fiéis a Ele, que buscam a Ele de todo o coração. E esse é o exemplo de Daniel. Daniel tinha saído de Jerusalém, mas Jerusalém não tinha saído dele. Mas a presença de Deus estava no coração dele, a devoção dele a Deus. Então, Jerusalém é tomada, ainda falando sobre os reis gentios que governaram sobre Jerusalém, né, já no finalzinho do exílio, depois de 67 anos de exílio, nos 3 últimos anos, o Império Medo-Persa toma conta, e a gente vai ver que Ciro e Dario governam dentro de uma aliança sobre os reinos. Passar aqui brevemente sobre as levas do exílio. A primeira leva do exílio, que foi exatamente nesse momento que Daniel foi junto com seus amigos para a Babilônia, aconteceu no ano 606, quando Jeoaquim reinava em Judá e Nabucodonosor invade Jerusalém e leva boa parte dos utensílios preciosos do templo e um bom número de reféns entre a realeza de que Daniel era parte. Então, primeira leva, primeiro momento, Daniel vai com eles nesse momento. E, enfim, dá para perceber que foi um momento que, a partir desse momento, é que se começam a contar os 70 anos. Porque o templo foi saqueado, Jerusalém, a sua nobreza foi saqueada e foi levada. Eu falei que duraram 17 anos, a gente vai ver. Da primeira leva até a segunda leva, foram aí, de 606 até 598, 8 anos. 8 anos até Nabucodonosor voltar lá para levar uma segunda leva. E agora já não era mais Jeoaquim o rei, agora era Joaquim, o seu filho, que reinava. E os babilônios fazem uma nova investida, levando milhares de judeus, entre eles todos os artífices e ferreiros. Eles só deixaram os pobres. Está escrito lá em 2 Reis 24:8. Joaquim é levado para o exílio e seu tio Zedequias é nomeado por Nabucodonosor como rei vassalo. Veja que nesse segundo momento já não era mais a nobreza, eram os artífices, eram gente que poderia servir, ter alguma serventia para os intentos e propósitos do reino babilônico. Então a segunda leva, para a gente acompanhar esse momento aí. E a terceira leva aconteceu em 587, ou seja, 9 anos depois. Finalmente, já não era mais Joaquim, mas Zedequias reinando então como rei vassalo, ou seja, rei subserviente à Babilônia e a Nabucodonosor, e ele leva o restante dos israelitas cativos, e então Jerusalém é destruída pela Babilônia definitivamente, o templo é totalmente destruído, não existe apenas um saque, agora tudo é destruído. E aí Nabucodonosor deixa um tal de Gedalias lá no lugar de Zedequias, também como vassalo, mas Gedalias em 2 meses é assassinado. E as poucas pessoas que ainda tinham ficado ali fogem para o Egito, fogem para outras regiões, de modo que Jerusalém fica como está nessa foto aí. Essa foto aí é recente, nessa época de pandemia, teve que ficar vazia, está sempre lotada, essas ruas que são chave. Então, naquela época, Jerusalém fica completamente deserta e vira uma cidade fantasma, se cumprindo a profecia que Deus tinha dado a Jeremias, lá no capítulo 29. Então, isso aí foi um breve panorama histórico do contexto em que Daniel
vai para o exílio e qual era o pano de fundo político, enfim, econômico de Jerusalém e o momento do início do exílio. Agora a gente passa para o contexto literário em que, nitidamente, o profeta Daniel é o autor do livro. Isso está bem claro, o próprio texto, o próprio livro afirma isso, e Jesus atesta isso quando cita o profeta Daniel, falando do sacrilégio terrível. Está lá em Daniel 12, 11. Na verdade, em 3 momentos, Daniel fala do sacrilégio terrível, e Jesus cita esse tal sacrilégio terrível. Daniel, então, teria sido escrito aí no período de entre 536 e 530 a.C., e os gêneros dele, ele é um livro que tem diversos gêneros. Alguns falam assim, o livro de Daniel é tranquilo de estudar, porque lembra das histórias bacanas que daqui a pouco a gente vai contar aqui. Mas eu mesmo, quando fui imergir agora no estudo de Daniel, eu vi que a metade do livro tem uma linguagem apocalíptica e tem muita coisa que a gente sequer hoje consegue traduzir com certeza. Existem correntes interpretativas e a gente não vai se deter em todas elas, mas brevemente a gente vai falar sobre isso aí. Veja bem, narrativa é uma narrativa profética, né? Mas é uma narrativa que traz alguns aspectos históricos, mas não é um livro histórico. Por que a gente pode dizer que não é um livro histórico? Porque ele omite transições importantes, como eu falei, entre Nabucodonosor e Belsazar, né, existe um pulo do capítulo 4 para o capítulo 5, que é um pulo de 23 anos. Belsazar aparece no capítulo 5, já no final do seu reinado, no momento final, do ponto final, do juízo de Deus sobre ele. Só que Nabucodonosor já tinha deixado o reinado da Babilônia 23 anos antes, e Belsazar então assume. Então, se fosse um livro preocupado com detalhes históricos, não ia omitir o que se sucedeu com Daniel e com Belsazar durante esses 23 anos do seu reinado. Não relataria apenas o final, porque Daniel estava presente lá e os seus amigos também. Então, é um livro de narrativa, é um livro profético e é um livro que tem uma linguagem apocalíptica também. Esse é um estilo presente em boa parte do livro, de forma surpreendente. É um dos 5 maiores, chamados profetas maiores. A gente sabe que esse profeta maior não é porque era mais importante, porque existia uma hierarquia entre os profetas, mas é por causa do tamanho do livro. A maior parte dos profetas que a gente chama de menores são bem pequenos, você lê em poucos minutos, né? Já Daniel tem 12 capítulos de uma história toda elaborada, com visões proféticas muito complexas e aprofundadas. Um trecho significativo, curiosamente, é escrito em aramaico, sem uma razão conhecida. Então, os estudiosos não chegam a uma definição, na verdade, talvez simplesmente porque ali, próxima à região da Babilônia, havia povos que falavam em aramaico. O aramaico era uma língua querida por alguns. Vejam que é um trecho significativo, de quase 5 capítulos aí escritos em aramaico. A linguagem apocalíptica é usada para prever simbolicamente os próximos reinos gentios e o fim dos tempos com a vitória do Messias. Essa linguagem apocalíptica, ela foi talvez inaugurada nesse período e ela vai ser usada largamente na revelação de Deus a João lá na ilha de Patmos. Muitas figuras simbólicas apocalípticas que estão no livro de Apocalipse, que são estranhas a nós, eram claras dentro do simbolismo e dos números conforme eram entendidos e interpretados pelos judeus. Então, o judeu do primeiro século conseguia ler e entender o Apocalipse de uma forma como a gente, às vezes, muitas vezes, não tem tanta facilidade assim, não é verdade? Então, passado esse resumo literário aí, a gente passa a um esboço. Na verdade, a gente vai falar aqui, contar a história em poucas palavras, em poucas linhas, já que o nosso tempo aqui limita a gente. 6 grandes narrativas históricas estão presentes. Primeira delas, Deus justifica Daniel e seus amigos por sua fidelidade. Logo no primeiro capítulo, diz o texto que Daniel e seus amigos foram colocados à prova quando o rei determinou que eles deveriam, como esses seletos nobres que tinham sido separados, se alimentar
das finas iguarias da mesa real e da comida e da bebida que o rei comia e bebia. Alguns podem perguntar, mas qual é o problema de eles se alimentarem de comida boa? A questão é que esse banquete real era sacrificado aos deuses babilônios. Havia idolatria, havia uma mistura espiritual envolvida, havia dedicação a deuses. E aí ele, como servo de Deus, não se sentiu à vontade com aquilo. E diz o texto que Daniel e seus amigos rejeitaram aquela comida e ele simplesmente, diz o texto que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias da comida real. Daniel determina no seu coração viver em obediência a Deus, e Deus honra Daniel e os seus amigos por causa daquilo. E ele é questionado, mas se você ficar sem comer a fina iguaria do rei, no final desses 10 dias, o rei vai perguntar o que está acontecendo com você. Ele fala, não, me deixa a gente durante 10 dias só comendo legumes, sem se alimentar de nada do que é fino e do que pode, quem sabe, fisgar a gente pela barriga, não é? O que pode seduzir a gente em relação à Babilônia. Não, deixe a gente comer só legumes durante esse período e faça um teste com a gente. A gente quer que você veja como vai estar o nosso estado daqui a 10 dias. Daniel, ele não via a Deus como alguém distante, como alguém que o havia deixado sozinho. Ele via a Deus como um ser presente, vivo e ativo na vida dele. Ele tinha tamanha certeza de que Deus agiria e operaria um milagre, que ele fala, faz uma experiência com a gente. Você vai ver que a gente vai estar melhor no fim desse período. E Daniel, então, e seus amigos, no final daqueles 10 dias, estavam mais saudáveis do que todos os outros jovens. E o rei Nabucodonosor, então, fez perguntas para ele e para os amigos e achou eles mais sábios do que todos os outros nobres, por causa da convicção que a fé deles levou eles, por causa da atitude que eles tinham diante do Deus deles. E aí, isso no capítulo 1º. Primeiro momento em que Deus, então, honra Daniel, né? Capítulo 2, Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, e aí ele diz o seguinte, olha, eu tive um sonho e reúne quase todos os magos, os sábios, os adivinhos do reino dele, e fala, olha, eu quero que vocês me digam qual foi o meu sonho e interpretem esse sonho. Aí eles dizem, rei, a gente não tem como saber qual foi o seu sonho, você tem que contar ele para a gente, porque aí a gente, sabendo qual foi o sonho, a gente vai poder interpretar. Ele fala assim, não, vocês estão querendo ganhar tempo comigo, vocês estão querendo me enrolar. Se vocês não interpretarem o meu sonho, eu vou matar a todos vocês. E eles jogam a toalha e falam, a gente não vai ter como interpretar se você não contar para a gente. E ele então manda o encarregado matar todos aqueles sábios. Daniel fica sabendo disso e fala assim, não, rei, pode deixar, me dá um prazo porque eu vou interpretar o seu sonho, eu vou te dizer qual foi e vou interpretar o seu sonho. Daniel então vai embora e dorme, e durante a noite o Senhor revela a ele em sonho o que ele tinha mostrado para Nabucodonosor e a sua interpretação. E Deus então honra Daniel mais uma vez, ele vê o que Nabucodonosor tinha visto e discerne. E o que Daniel tinha visto foi essa imagem aí, a imagem de uma estátua que tinha uma cabeça de ouro puro, um peitoral e braços de prata, uma cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E Daniel, então, interpreta que seria a sucessão de 4 grandes reinos que se sucederiam, reinos gentios, grandes reinos gentios que dominariam. E isso para a gente, depois da história, fica claro quais foram esses 4 grandes reinos, de modo que estão aí descritos no Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, e os 10 reis que surgem depois do Império Romano, na verdade, foi um tempo de fragmentação do poder, de fragmentação da identidade, e diz o texto lá no capítulo 2,
que uma pedra se solta e uma pedra vem do alto e cai no pé dessa estátua, esmigalhando os pés dessa estátua. A gente crê que esses 10 reis são a totalidade dos reinos da terra. Essa foi a interpretação mais acertada que eu encontrei. Representam essa totalidade, ou seja, essa fragmentação do poder. Já não existiria mais, como hoje não existe, um reino único, centralizado, super maior do que todos os outros, mas existe um reino fragmentado. E uma pedra vem e atinge os pés dessa estátua, estraçalha os pés dessa estátua, e toda essa estátua cai e é derrubada. Quem é essa pedra? A palavra deixa muito claro que essa pedra é a mesma que é chamada depois de pedra angular. É a pedra que vem e destrói, e essa pedra, ela cresce, diz o texto no relato, que ela cresce e se torna um monte, e esse monte toma conta do mundo todo. É uma clara alusão ao Messias, é uma profecia messiânica de que viria um que seria uma rocha, uma pedra, que destruiria os reinos do mundo, e ele tomaria conta de todo mundo. E esse seria o reinado do Messias, de modo que Deus está revelando já para Daniel, naquele momento de sofrimento, de angústia, naquele momento de cativeiro babilônico, que todos os reis grandes que se sucederiam, talvez cruéis, que manteriam o povo de Israel cativo, não eram páreo para o seu plano redentivo muito maior e mais poderoso, que destruiria toda aquela estátua com a sua altivez. E é isso que Deus faz, gente. O que essa visão dessa estátua mostra para a gente, como tantas outras que a gente vai ver aqui o tempo todo, é que o nosso Deus, Ele não é soberano sobre a igreja e sobre o povo dele. Deus é soberano sobre a história da humanidade. Deus é soberano sobre os reinos, como eu disse. Daniel e seus amigos não estavam sendo governados por Nabucodonosor, eles estavam sendo governados pelo próprio Deus. E Deus então revela esse sonho para Daniel, e Nabucodonosor então fica maravilhado com aquilo e exalta ao Deus de Daniel, no capítulo 2. Próximo passo aí do nosso esboço, terceira grande narrativa histórica. Deus livra os amigos de Daniel da fornalha de fogo. Essa história é bem conhecida, né? A gente até canta a música. Os amigos de Daniel, então, estavam numa situação, Daniel já era um dos presidentes, né? Do primeiro-ministro do rei, já havia sido alçado a uma posição política privilegiada, e não é submetido a essa situação em que os amigos dele teriam que se curvar diante de uma estátua de ouro de 30 metros, ou seja, a altura de um prédio de 9 ou 10 andares. Uma estátua gigantesca de ouro tinha sido erguida na Babilônia, e diz o relato do capítulo 3 que Nabucodonosor mandou chamar uma orquestra, uma super banda, e fazer um super Rock in Rio, um festival absurdo, para encantar todo aquele povo babilônio e encantar também os hebreus. E ele deu uma ordem para que todos do seu reino, quando ouvissem o som daquela orquestra, daquela banda, daquela coisa estrondosa, pirotécnica, se curvassem diante daquela estátua, se curvassem em direção àquela estátua gigantesca e suntuosa. E aí, os amigos de Daniel falam assim para o rei: olha, rei, você pode estar certo que nós não nos curvaremos diante dessa estátua. Se você quiser jogar a gente na fornalha, se você quiser matar a gente por causa disso, você pode fazer. Mas a gente não vai fazer isso, porque nós já temos um Deus, porque nós já temos um soberano, porque nós sabemos que só existe um Senhor sobre os céus e sobre a terra. Nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências com a nossa fé. A nossa fé no Senhor não é uma fé circunstancial, não é uma fé que dependa se está tudo bem, se está tudo mal, não é uma fé em que Deus tem que me servir sempre que eu quero, sempre que está me servindo com uma condição favorável. A nossa fé no Senhor é uma fé em que a gente sabe que Ele é Deus, livrando a gente da fornalha ou não livrando a gente da fornalha. E aí o que acontece quando alguém toma uma atitude dessa, de fidelidade a Deus? Diz o texto que
Nabucodonosor ficou tão irado com a atitude deles e perguntou assim para eles: que Deus vai poder livrar vocês? E ele ordena que seus encarregados façam aquela fornalha ficar acesa 7 vezes mais forte do que costumava ficar. E eles acendem a fornalha 7 vezes mais forte do que o comum e manda aqueles homens para dentro da fornalha. E diz o texto que, enquanto eles estavam ali dentro, Nabucodonosor fica de fora, pasmo, observando o fato de que nada acontecia com eles. Eles não gritaram, eles não sofreram. E diz o texto que nem sequer o cabelo deles foi chamuscado. A riqueza de detalhes da narração é essa. E diz o texto então que Nabucodonosor olha e fala: nós não colocamos 3 homens lá dentro, mas eu vejo um quarto que é semelhante a filho dos deuses. Um rei pagão, um rei ímpio, um rei que havia dominado sobre o povo, fica abismado com aquilo. E se vê naquele momento humilhado na sua arrogância e na sua ira. E sabe qual é a conclusão que Nabucodonosor chega? Sabe qual é o desfecho desse relato do capítulo 3? Vamos ler aí, capítulo 3, verso 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Sabe o que acontece quando eu e você somos fiéis a Deus até a morte, até as últimas consequências? Os homens olham para nós e glorificam o nosso Pai que está nos céus. As pessoas olham para a nossa atitude e veem o que Deus tem feito com a nossa vida e veem o cuidado que Deus tem tido com a nossa casa, o cuidado que Deus tem tido com o nosso próprio coração, o cuidado que Deus tem tido com a igreja dele, com o povo dele, o cuidado que Deus tem tido com aqueles que servem a Ele com um coração fiel e comprometido. E as pessoas só têm uma coisa a fazer: exaltar esse Deus, engrandecer a Deus, expressar gratidão a Deus. E foi isso que Nabucodonosor, aquele rei, fez. Decretou que ninguém mais poderia, de forma alguma, ofender o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E por fim, agora, enfim, quarta narrativa histórica, capítulo 4. Vejam aí, cada capítulo trazendo uma narrativa histórica, não é? Capítulo 4, todas elas importantes, todas elas maravilhosas e proféticas. No capítulo 4, Deus julga Nabucodonosor. Veja que Nabucodonosor tinha ficado extremamente soberbo e envaidecido pela glória do seu reino. Diz o texto, então, que ele, dormindo numa noite, teve um sonho, e nesse sonho aparecia uma árvore gigantesca, cujo topo chegava perto do céu, e essa árvore abrigava plantas, animais, e essa árvore era suntuosa, era magnífica, era estrondosa. E diz o texto, então, que ele vê uma pessoa vindo e podando essa árvore. Essa árvore, então, é podada. Perdão, irmãos. Ele tem essa visão dessa árvore, e aí ele, mais uma vez, submete a questão aos sábios do seu governo e procura alguém para interpretar. E, mais uma vez, ninguém consegue interpretar. Dessa vez ele até conta, mas mesmo assim ninguém consegue interpretar. E Daniel, então, interpreta a visão para ele, e Deus mostra para Daniel que aquela árvore seria podada. E ele fala assim: olha, essa árvore, Nabucodonosor, é você no seu poder glorioso. Só que você se tornou de tal forma soberbo, e você está de tal forma envaidecido, você está de tal forma enlouquecido pelo poder e pela ascensão política,
que você está cego para a justiça. E sabe o que vai acontecer? Deus vai podar essa árvore. Ele vai podar você. Mas Deus colocou ferro e bronze prendendo a raiz. Por quê? Porque depois de 7 semanas, e a palavra fala 7 semanas, e os estudiosos dizem que é 7 tempos, na verdade, que podem ter sido 7 semanas ou 7 anos, enfim, um período, você vai ser afastado do reino. Mas aquele ferro e aquele bronze vai segurar a raiz no lugar, porque você vai voltar. E você vai voltar a reinar sobre a Babilônia. E o que acontece? Dado um determinado tempo, ele estava lá envaidecido e de repente ele enlouquece. Na profecia, Daniel interpretando diz, você vai se tornar como um animal e você vai começar a dormir ao relento, comer capim e andar e rastejar no meio do pasto como se fosse um animal silvestre. E é exatamente isso que acontece. Nabucodonosor começa a se comportar como um animal e ele perde o trono e ele é afastado do trono e passa a viver como um bicho. Existe até um fenômeno, um diagnóstico na psiquiatria que chama licantropia, que é exatamente essa situação de uma pessoa começar a se comportar como um animal. Alguns entendem que o que aconteceu com Nabucodonosor foi uma loucura devido à arrogância. Nossa arrogância, nossos pecados, se alimentados até o fim, se eles se tornarem de tal forma o centro da nossa vida, se a gente ficar de tal forma obstinado, obcecado por aquilo que nos envaidece, por aquilo que nos faz sentir melhores do que Deus, como ele se sentia, maior do que todos, pode nos levar à loucura. E muita gente tem enlouquecido por causa disso. Tem entregue a vida ao pecado, à vaidade, tem entregue a vida à soberba, de forma cega, de forma insensível, já não conseguem se quebrantar e ter uma atitude humana e humilde com o próximo. Isso tinha acontecido com Nabucodonosor. Mas sabe o que acontece? Como a profecia tinha revelado, depois desse tempo, Nabucodonosor volta ao seu reino. E sabe o que ele disse quando ele voltou ao governo? E voltou a governar e ficou saudável de novo emocionalmente? O seguinte: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é o seguinte: mais uma vez, quem está reinando sobre a história, quem está governando sobre a Babilônia nesse momento, não é Nabucodonosor, é o Senhor. O povo de Deus não estava ali servindo a um lugar por aí qualquer, simplesmente. Ele estava servindo a Deus, estava tendo referências para buscar a Deus, e Daniel e seus amigos foram uma referência importante para eles. Capítulo 5, e nossa quinta narrativa histórica. Olha aí, por enquanto, a coisa está caminhando assim, né? Vamos passar para o próximo? Daniel, capítulo 5. É o momento em que Deus julga Belsazar. Aí que eu disse para vocês que há um salto, não é? Belsazar não aparece na história até o capítulo 4, não há o relato de como se sucedeu o fim do reinado de Nabucodonosor, no momento em que ele morreu, simplesmente Belsazar aparece já no capítulo 5, e aí para mostrar o momento em que Deus dá uma visão para Belsazar, e Deus se revela de uma forma muito particular para ele. E essa forma particular foi a seguinte: Daniel, ou Belsazar, tinha resolvido dar uma festa para 1000 dos nobres da Babilônia. E ele falou, vamos dar uma super festa, e essa festa, na verdade, as festas daquele tempo, em lugares pagãos como a Babilônia, eram regadas a pecados de toda forma, absurdos de toda forma, inclusive eram momentos também de se cultuar e celebrar as suas divindades. Então era uma festa pagã, com toda a complexidade de uma festa pagã.
E aí Belsazar, então, reúne esses 1000, só que ele tem uma ideia que Nabucodonosor, naqueles anos todos, 67 anos haviam se passado, já estava quase no fim do exílio. Nabucodonosor talvez não teve essa ideia. A ideia que ele teve foi a seguinte: gente, quando a gente dominou Jerusalém, a gente não roubou, não trouxe os utensílios de ouro do templo? Cadê aquelas taças de ouro que a gente trouxe lá de Jerusalém? Gente, procura lá no almoxarifado com as coisas que a gente trouxe do templo, porque nessa festa pagã que eu vou dar para 1000 nobres, eu quero usar as taças de ouro do templo do Senhor. E eles vão e pegam e começam a usar aquelas taças. Não deviam ter feito isso, né? Aquilo se torna uma abominação tamanha que, de repente, no meio da festa, aparece uma mão de homem, diz o texto que foi uma mão de homem, semelhante à mão de um homem, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Pérez. Uma inscrição aramaica, como vocês viram ali, que significa o seguinte: Mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Nesse momento, a partir dessa festa, logo em seguida, os medos e os persas, em aliança, invadem a Babilônia. Então essa foi a quinta narrativa do livro. Mais uma vez, Deus se manifesta de forma gloriosa, de forma profética, e põe fim a um rei pagão e a uma história de um reinado pagão. E então Dario e Ciro assumem dentro dessa aliança medo-persa. E na verdade, irmãos queridos, é aí a sucessão, não é, do leão para o urso, que era o Império Medo-Persa, com as 3 costelas na boca, não é? Depois você pode estudar mais a fundo, a gente não vai ter muito como entrar nesse detalhamento da profecia. E o sexto, a sexta narrativa, Deus livra Daniel da cova dos leões. Essa provavelmente seja a narrativa mais famosa, não é? Se você cresceu em igreja, você ouviu ela em escola dominical. Se você leu sua Bíblia toda, você com certeza vai lembrar dela, que é uma história fascinante, maravilhosa. O pessoal que está assistindo aí as novelas da Record, né, vão lembrar, talvez, né, essa cena já tenha se sucedido lá nas novelas, eu não acompanho. Mas o que aconteceu aí no capítulo 6 de Daniel? Por que ele foi lançado na cova dos leões, se ele era um dos 3 presidentes do reinado medo-persa, de Dario? Exatamente por ele estar nessa posição política de tanto destaque, né, entre os 3 imediatos de Dario, havia uma inveja muito grande por parte dos sátrapas, de alguns sátrapas. Os sátrapas eram 120 espécies de prefeitos das províncias que eram supervisionados por esses 3 presidentes, e Daniel era um deles. Então, o sonho de todos os sátrapas, de grande parte deles na política, era crescer e assumir o lugar de um presidente desses, ganhar um papel de destaque que o próprio Deus havia colocado em Daniel. E eles então começam a mancomunar, começam a bolar um plano para tentar pegar Daniel. Gente, ele tem que ter se envolvido com alguma propina, com algum mensalão, tem que ter havido algum esquema aí que a Lava Jato possa pegar, tem que haver algum bem dele que não está declarado, tem que ter alguma mutreta aí. Esse cara não pode ser tão bom, ele não pode ser esse cara irrepreensível. E o que eles fazem investigando a vida de Daniel é que ele era alguém irretocável, como cidadão, como governante, como alguém que sabia usar o poder e a autoridade com sabedoria. Aí eles falam assim: gente, a gente investigou tudo, só tem uma coisa que de fato é importante para Daniel e pode ser o caminho para a gente destruir ou destituir ele desse lugar e a gente tomar o lugar dele e ascender politicamente. É a fé dele. Eles chegam a essa conclusão, olha o capítulo 6, verso 5, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a fé dele. E aqueles homens, então, o que eles fazem? Propõem ao rei Dario uma lei
em que ninguém mais pudesse orar a Deus nenhum, exceto ao próprio Dario. Olha que coisa, um rei pagão, um rei certamente vaidoso, certamente soberbo, tem dos seus sátrapas, alguns dos governadores das suas províncias, a seguinte palavra: ô rei, você é tão bom, você na verdade para a gente é uma divindade, por que a gente não começa a orar só a você? E eles então, irmãos, tramam contra a vida devocional de Daniel. Vocês estão entendendo o que isso significa? Significa que o diabo, quando ele quer destruir a gente, o que ele vai fazer sempre, quando a gente está buscando a Deus com fidelidade de coração, buscando uma vida santa e separada para Ele, o que ele vai estar empenhado em fazer, destruir, é dar razão para a gente não orar mais. É tentar amedrontar a gente, é tentar fazer a gente questionar a nossa fé e as nossas expressões de fé. É fazer a gente ficar acuado diante da investida do mal contra nós. Fazer a gente se acovardar diante das afrontas dele contra a nossa vida. É isso que o diabo quer fazer. Impedir que nós, o povo de Deus, vivamos uma vida de oração, de devoção, de adoração, de busca da palavra de Deus, de leitura e meditação na palavra dele. Mas com Daniel não tinha como, gente. Daniel já era idoso aqui. Daniel já tinha talvez perto de 80 anos de idade, ou em torno de 80 anos de idade. E mesmo assim, não importava o tempo que tinha passado, Daniel continuava sendo alguém fiel a Deus e devotado a Deus. E diz o texto que ele então foi para sua casa e abriu a janela como ele costumava fazer, ignorando aquela determinação do rei. Perdão, eu não falei qual foi a determinação. O rei determina então que quem prestasse culto ou orasse a qualquer outro Deus que não o rei, seria morto, seria lançado na cova dos leões. E Daniel simplesmente age como seus amigos tinham agido no passado. Ele fala assim: quer saber, eu não vou deixar que nada impeça a minha relação com Deus. Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar Ele. A minha vida depende dessa relação que eu tenho com Deus. E ele continua abrindo a janela e orando e buscando a Deus. Diz o texto que 3 vezes ao dia. E aí, irmãos, o que acontece? Eles tramam contra ele. Contrariado, Davi se vê obrigado a cumprir o seu decreto e lança Daniel na cova dos leões. Mas Deus livra Daniel e humilha os seus inimigos. Diz o texto que Daniel, no dia seguinte, saiu da cova e ele mandou que tirassem Daniel da cova porque Daniel não tinha sido morto pelos leões. E quando o rei, espantado, porque ele gostava de Daniel, fica maravilhado por ver o que Deus tinha feito, protegendo Daniel e guardando Daniel, ele fica tão maravilhado com aquilo que ele manda que tirem Daniel daquela cova e manda jogarem naquela cova dos leões aqueles homens que haviam tramado contra Daniel. E diz o texto que imediatamente, quando aqueles homens foram lançados na cova dos leões, os leões devoraram eles, para mostrar que nosso Deus é um Deus fiel. E mais uma vez, sabe o que aconteceu? Agora, não mais Nabucodonosor, agora Dario. Olha o que ele fala. Ele edita um decreto. Eu edito hoje um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra a alma, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. O que Dario faz, mais uma vez, agora não mais Nabucodonosor, agora o rei Medo-Persa, é glorificar a Deus e determinar que ninguém mais desrespeite esse Deus, que é o Deus que tem todo o domínio, que jamais acaba, que faz sinais nos céus e na terra. Irmãos, o que a palavra vai mostrando para nós com esses relatos é exatamente o fato de que o nosso Deus é um Deus soberano na história. E Ele vai cumprir o seu propósito até o fim. Amém? Passar aqui então, terminamos o capítulo 6, terminamos aí as 6 grandes narrativas de Daniel, não é? Coisas maravilhosas que aconteceram, seguindo o nosso esboço aí.
E agora a gente vai entrar na parte mais apocalíptica de Daniel, né, para além daquelas que já tiveram, né, as visões que aconteceram, mas agora são sonhos que o próprio Daniel teve e que Deus dá a ele a revelação desses sonhos. Então, irmãos queridos, esses sonhos são um tanto complexos. Vou colocar aí o primeiro sonho que ele teve, foi o sonho no capítulo 7 de 4 animais e o estabelecimento do reino de Deus. Vejam bem, olha a figura dos 4 animais aí. São mais ou menos essas figuras com as quais Daniel sonha. Um leão com 2 asas, não é? Um urso com as 3 costelas lá na boca, não é? Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um monstro, né, maior do que todos eles, mais poderoso do que todos eles, que não é definido na biologia, que tinha 10 chifres, que representam um poder muito maior e um governo que seria depois despedaçado, e essa é a figura que aparece. E o que seriam esses 4 animais? Existem muitas interpretações detalhadas sobre o que seria cada um desses chifres e muitos detalhes que você vai encontrar se você fizer uma pesquisa. A gente aqui, como o nosso tempo é curto, vai só falar sobre o que cada um desses animais era e a gente vai passar de forma panorâmica por eles. Olha aí a figura, pode ampliar. Então, os intérpretes entendem que esses 4 animais são os 4 grandes reinos gentios daquela época. O primeiro deles, a Babilônia, o leão com as 2 asas. O segundo, que era o urso com as 3 costelas na boca, era o Império Medo-Persa. O terceiro, que era o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, são a Grécia, de Alexandre o Grande. As 4 cabeças aí são os 4 generais, não é, que ele tinha, que depois vem a assumir o reinado depois que ele morre. Né? E o 4º animal, que é esse animal indefinido, mais poderoso do que todos eles, que tinha 10 chifres, é Roma. E por fim, durante esse período romano aí, depois do período romano, há os 10 chifres, que são entendidos como a totalidade dos reinos, nenhum deles tão poderoso assim quanto os anteriores, tão centralizado e muito fragmentados. E esses pés, lembram quando a gente falou sobre essa estátua? São os pés que são atingidos pela pedra, por Jesus, pelo Messias. Depois de todos esses grandes reinos que viriam, o que Daniel está falando é que haverá um momento em que o Messias virá e a pedra virá, e haverá um momento em que todos esses grandes reinos, que para aquela época eram o que havia de mais suntuoso e tremendo e magnífico, insuperável, ele está falando, tudo isso vai passar. E tem uma pedra que vai vir e vai arrebentar com todos eles. Então, basicamente, depois se você quiser pesquisar um pouco mais, aqui a gente vai ter que se ater a uma visão mais panorâmica. Aí. Então, essa foi a primeira visão. Segunda visão, a visão do carneiro e um bode. Olha que outra visão medonha, não é? Imagina você ter um sonho desse. A visão do carneiro e do bode. E o próprio Daniel tem a interpretação desse. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Vejam que ele já está aqui falando, né, ainda, o livro não é todo cronológico, ele vai remontando momentos e relatos do que aconteceu naquele período. E diz ele mesmo, explica que os 2 chifres do carneiro eram o Império Medo-Persa, eram a Média e a Persa. E o bode, que tinha um chifre na testa, que ataca esse carneiro, seria o Império Romano. Isso o próprio Daniel explica lá, no capítulo 8. O Império Romano, então, é esse bode. Perdão, irmãos, a Grécia é esse bode, né? E o chifre é o Alexandre o Grande, e a Grécia, então, avança e destrói a Média e a Pérsia, né? Invade, foi o que aconteceu, né? Alexandre o Grande invadiu, tomou conta. E os 4 novos chifres que surgem na cabeça do bode, no relato, seriam então os 4 generais de Alexandre o Grande, Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu, que dão continuidade ao Império Grego na ausência de Alexandre, sendo que Seleuco se destaca porque dos Seleucidas surgiu Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio,
lá por volta do ano 170 a.C., que é uma figura também prevista como um abominável da desolação aqui, de que fala o profeta Daniel. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, Daniel deu um destaque no capítulo 11 ao relato sobre o Antíoco Epifânio, que era Seleucida. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso quadro de revelações e de figuras, olha aí, agora a gente tem mais uma linha aí, ó. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho da estátua, e cada parte da estátua era um desses grandes impérios. Daniel tem uma visão no capítulo 7 dos 4 animais e dos 10 chifres depois, cada um está aí definido. E Daniel 8 relata o carneiro e o bode, né? Sendo o Império Medo-Persa o carneiro e o bode a Grécia. Simplesmente visões que vão se reafirmando, se reiterando dentro de uma revelação de Deus sobre o que se sucederia, até que chegasse o fim. Bom, isso no capítulo 8. Agora no capítulo 9, Daniel, já idoso, irmãos queridos, sabe o que ele faz? Diz o texto, se você ler o capítulo 9, que ele vai até as Escrituras e começa a ler o profeta Jeremias. O texto fala isso. Ele começou a ler Jeremias e ele falou assim, gente, Jeremias está dizendo que a gente ia ficar aqui no cativeiro 70 anos, só que peraí, já está chegando. Veja bem, Daniel já tinha por volta de 90 anos de idade aqui, ele está falando, eu já estou aqui há tempo demais. Os tais 70 anos já estão chegando ao fim. Está chegando o momento em que a gente vai finalmente ser liberto, vai finalmente voltar, retornar para Jerusalém, em que a promessa de Deus em relação ao nosso livramento vai se cumprir, em que o juízo dele em nos trazer para o exílio vai ser terminado. E ele então se coloca em oração e jejum diante de Deus, para saber de Deus a respeito do que haveria de se suceder. E diz o texto que ele começa a fazer uma confissão a Deus pelo povo. Essa oração do capítulo 9 é uma oração que a gente deve fazer todos os dias. É uma oração de confissão, de rasgar o coração. E Daniel, que tinha uma vida exemplar, que era um homem piedoso, santo diante de Deus, ele ainda assim, irmãos queridos, clama e confessa em nome do povo. Embora ele tivesse ali, havia quase 70 anos vivendo na Babilônia, a identidade que ele havia preservado lá com 17, 18 anos, no início do capítulo 1, aquele mesmo Daniel que resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, está chegando no final da sua vida com a mesma disposição de coração, com a mesma determinação de jejuar, de orar, de confessar, de viver na presença de Deus. Lembra até a história de Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Diz a história que Policarpo, já com 86 anos de idade, os romanos colocam ele diante da fogueira e falam para ele, Policarpo, você continua adorando a esse Jesus? Você continua servindo a Jesus? E ele falou, sim. E ele falou, a gente vai te dar mais uma chance para você negar a Jesus, porque se você não negar a Jesus, você vai ser morto na fogueira. E ele então fala, olha, eu já estou vivo há 86 anos, e nesses 86 anos eu servi ao meu Senhor, e Ele nunca me decepcionou, e Ele me abençoou e enriqueceu minha vida tremendamente. Como é que eu, nesse momento final da minha vida, negaria Ele? E eles falam exatamente isso, considera a sua avançada idade, mas ele ignora. E era mais ou menos essa figura de Daniel aqui. E o que acontece com Policarpo de Esmirna é que eles ateiam o fogo, e ele é queimado vivo, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Daniel estava aqui já idoso, mas Deus continuava a ser o centro da vida dele. Tiraram ele de Jerusalém, mas não tiraram Deus da vida dele. Ele continuava sendo alguém cuja identidade estava muito bem definida pela aliança de Deus com o seu povo. E depois dessa oração, ele tem uma visão em que ele recebe essa profecia das 70 semanas. Gabriel aparece, o anjo Gabriel, e fala para ele das 70 semanas, que é uma profecia complexa
e não é muito clara na sua interpretação até os dias de hoje. Existem discordâncias. Enfim, o fato é, e o que é importante a gente saber aqui, é que essas 70 semanas, elas seriam marcadas por períodos. Alguns intérpretes entendem que 70 semanas seria 70 períodos de 7 anos. Então, os 7 primeiros períodos de 7 anos, seriam os primeiros 49 anos, teriam um cumprimento. Depois, mais 62 semanas, que o capítulo 9 explica aí. E, por fim, teria mais uma semana, um período de 7 anos, em que o Messias viria, finalmente, e cumpriria a sua missão. Então, depois você pode aprofundar mais o seu estudo sobre essa profecia das 70 semanas, mas, enfim, como há divergência e é uma profecia um tanto complexa, o que é mais importante a gente trazer para a aplicação da nossa vida é a promessa de que essa última semana seria marcada pela vinda gloriosa do Messias, que daria um fim na história, decretaria o seu juízo e salvaria os seus escolhidos. Então, essa é a grande mensagem messiânica de Daniel. E aí, irmãos queridos, a quarta visão que ele teve, a gente já falou das 3 visões proféticas bem panoramicamente, foi a visão do anjo e da história futura do povo de Deus. No capítulo 10, aparece um homem vestido de linho. E aí a pergunta, seria essa uma cristofania? Tem um detalhamento na descrição que você pode ver aí, comparando essa descrição desse homem de linho com a descrição de Jesus em Apocalipse, capítulo 1, de 13 a 15. Lá está descrito Jesus. E a semelhança é muito grande. E alguns têm dificuldade de entender que se tratava de Jesus, porque ele diz que o príncipe da Pérsia, um homem muito mau, teria impedido ele em algum momento. Mas, enfim, essa é uma interpretação bem complexa, mas a gente prefere entender que Deus tem um propósito soberano, e ele diz que Miguel veio em auxílio dele, e alguns questionam, se era Jesus, como é que Miguel precisou ajudar ele? Ele era Jesus, uma pessoa da Trindade, não é? Mas, enfim, Deus tem os seus propósitos soberanos. Uma curiosidade, assim como Gabriel aparece 3 vezes na Bíblia, 2 vezes aqui em Daniel, também Miguel aparece 3 vezes na Bíblia, uma delas aqui. Miguel também aparece em Judas 1:9 e Apocalipse 12:7, como uma espécie de arcanjo, um anjo superior nessa hierarquia. Panoramicamente, para você saber da importância disso, o mais importante dessa profecia do capítulo 10, e é no capítulo 10 que Daniel faz aquele famoso jejum de Daniel. Ele se coloca mais uma vez em jejum diante de Deus, em oração, e ele fica 3 semanas sem comer carne, comidas saborosas, nem tomar vinho. E ele fica se alimentando só de legumes. Fica 3 semanas assim, comendo comidas simples, sem muito sabor, em jejum, buscando a Deus em oração, até que essa visão do homem de linho é dada para ele. Enfim, coisas tremendas e poderosas acontecem. O mais importante que eu queria destacar nesse capítulo 10 é que esse homem de linho, que tinha essa voz semelhante à voz de uma multidão, enfim, que é descrito no Apocalipse como sua voz era de muitas águas, fala para Daniel, Daniel, você é muito amado. Daniel, continua firme até o fim, porque eu vou vir e vou decretar um fim nessa história. Enfim, ele faz uma promessa para Daniel sobre o que sucederia dali para frente. Ele encoraja Daniel naquele momento final do ministério profético dele. E é isso que Jesus faz com a gente, quando a gente se coloca diante de Deus em oração. Ele vem, ele conforta, e essa mesma história acontece comigo e com você hoje. Quando a gente se separa para buscar a Deus, para jejuar a Ele, o que acontece é que Ele vem e fala e opera em nossos corações. Capítulo 10, então, a mensagem de Daniel. Capítulo 11, a história do Oriente Próximo e do período de Daniel e Antíoco IV Epifânio. A gente não vai entrar em pormenores, não é esse período aí. Vamos pular aqui que já estão me cobrando tempo. É importante a gente destacar essa questão do sacrilégio terrível que eu falei que aparece 3 vezes no livro de Daniel. Então, a maior parte dos intérpretes, pelo relato do capítulo 11, entende que ele estava se referindo ao Antíoco
Antíoco IV Epifânio. Por quê? Porque em 168 a.C., esse rei Seleucida impôs a helenização em Jerusalém. O que era helenização? Era imposição da cultura grega. Heleno é grego. Então ele impõe isso. E ele então proíbe o culto judaico, proíbe os ritos judaicos, proíbe, enfim, todas as manifestações, o Shabat, tudo isso. E ele, em pleno templo de Jerusalém, no templo do Senhor, ele erige uma estátua a Zeus e faz um culto pagão no pleno altar do Senhor. E aquilo foi uma afronta e uma abominação tamanha que se entende que nitidamente Antíoco Epifânio é essa figura do sacrilégio terrível, né? Mas é claro que se Jesus depois cita isso e fala assim, olha, quando vocês virem o abominável da desolação, ou na NVI fala o sacrilégio terrível, fiquem atentos, e aí no Mateus 24 ele descreve esse momento, que os intérpretes entendem que Jesus estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70, aproximadamente 40 anos depois do ministério de Jesus. Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito Vespasiano. Então, o que é importante para a gente não é entrar nesse mérito de, então quer dizer que Jesus cometeu um furo porque não pode ter sido Antíoco Epifânio, o sacrilégio terrível, porque foi Tito Vespasiano no ano 70. O fato que se coloca no final de Daniel é o fato de que haverão muitos anticristos. Há um anticristo final, mas há certas figuras poderosas que surgiram na história e continuam surgindo, que representam afrontas a Deus e ao povo dele. Isso acontece hoje em países comunistas. Isso acontece hoje, por exemplo, o judeu vê o fato de que os muçulmanos construíram a mesquita de Omar em cima do fundamento do templo de Salomão. Isso para eles é uma ofensa terrível. Essa é uma das razões das batalhas na Palestina. Eles entendem que esse é um sacrilégio terrível. Então, há momentos em que esses sacrilégios terríveis acontecem na história. E vai haver, como relata Daniel, essa figura final apocalíptica do anticristo, né? O capítulo 11 fala sobre o reinado do anticristo, sua personalidade, suas atividades. Alguns descrevem Antíoco IV Epifânio como anticristo e a gente crê que ele foi um anticristo. Mas vejam que aí, o dragão que aparece em Apocalipse 12, 13 e 17... seriam esses 7 reinos aí na leitura de alguns, né? Já pegando, além dos 5 reinos que a gente colocou, o Egito e a Síria, que dominaram o povo de Deus antes deles, né? Então, esse dragão de 7 cabeças que aparece em Apocalipse, a besta, né, eram eles. Então, há uma correlação que se faz dentro dessa linguagem simbólica apocalíptica entre as figuras que aparecem nas visões e sonhos em Daniel e essa figura do dragão aí, em Apocalipse, representando poderes, reinos, dragão, chifre, tudo isso tem um simbolismo muito rico. Depois você pode estudar isso, mas a gente vai ter que caminhar para o nosso fim aqui. Vou passar logo para a nossa linha do... eu preciso ler isso daqui antes, que é uma mensagem final a Daniel, no capítulo 12. Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Gente, isso aqui tem que falar profundamente ao nosso coração hoje. Siga o seu caminho, Daniel. As palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. A impiedade vai continuar no mundo. Os ímpios não vão levar isso em conta, mas você, Daniel, você, Jonatas, cada um de vocês do povo de Deus tem que levar isso em conta. Siga o seu caminho. As palavras estão seladas e lacradas. Deus é Senhor soberano sobre a história. Nós talvez não consigamos mudar toda a história da humanidade. Nós talvez não surjamos como um rei poderoso que vai conseguir reparar as atrocidades que aconteceram na história. Mas o que Deus está falando para Daniel, Daniel, continua nesse caminho que você está aí, porque eu vou te honrar.
e vai valer a pena. E o nosso Messias vai voltar e vai honrar aqueles que estiveram na presença dele. Vamos pegar essa linha do tempo aí para a gente partir para o nosso fim? Veja bem aí então. Só recapitulando então, cronologia de Daniel, 606, Nabucodonosor, 539 então, Império Medo-Persa, Dario e Ciro, o urso com as 3 costelas na boca. 536, logo em seguida, Édito de Ciro, cumpridos os 70 anos, início da repatriação, está lá em 2 Crônicas 36, 23. Quarto, Alexandre o Grande, então, a Grécia invade em 330 e toma o poder do Império Medo-Persa. Essa profecia se cumpre. Tudo isso é cumprimento da profecia de Daniel. Em 168, Antíoco IV Epifânio se torna esse sacrilégio terrível. Em 63 a.C., Roma domina e se torna essa figura, essa quarta fera, esse quarto monstro com 10 chifres, não é? Mais poderoso do que os outros. Para a gente ser bem breve aí, por fim, a morte do ungido. O ungido, capítulo 9, fala que o ungido vai ser morto, não é? O sacrifício de Jesus na cruz está previsto em Daniel, texto messiânico. 70 depois de Cristo, mais uma vez, o sacrilégio terrível, destruição de Jerusalém. A gente sabe que essa destruição de Jerusalém, mais uma vez o templo sendo destruído e saqueado, porque Jesus falou que isso seria um sacrilégio terrível. Por fim, a grande tribulação é prevista em Daniel, capítulo 12, verso 1. Está muito claro isso lá, é mais um dos textos proféticos que falam sobre isso. E capítulo 12, de versos 9 e 10, o juízo final, o fim da história. Vejam que Daniel, a cronologia de Daniel pega do momento do exílio até o fim da história da humanidade, tudo aquilo que Deus tinha. Mensagem teológica para a gente encerrar aqui, já partindo para a nossa reta final. Primeira mensagem: Deus é soberano sobre a história. Palavras de Nabucodonosor: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Deus é soberano, Ele não reina só sobre o povo dEle, sobre a igreja dEle, Ele reina sobre a história. É Ele que erige tronos e destrói tronos. Segunda mensagem teológica: milagres de Deus são evidentes. Toda vez que Deus queria se manifestar, criar um marco na história, Ele se manifestava de forma estrondosa e Ele faz coisas tremendas e maravilhosas em Daniel para mostrar e revelar o seu poder e para alimentar a fé do seu povo, mesmo no meio da pior adversidade, mesmo no meio do exílio, no meio de uma nação pagã. E por fim, mais importante do que tudo, a mensagem de Daniel é a promessa do Messias. Capítulo 2, verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Esse seria o Messias. Ele é a pedra, ele é aquele que vem, ele é o ungido que será morto. Daniel 9, 25 e 26, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto. O ungido seria morto, prometia de que Jesus viria e seria então morto em nosso lugar. E uma última leitura, antes de a gente partir para as aplicações finais. Daniel 7,13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram.
Seu domínio é domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Glória a Deus, amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí na sua casa, onde você está assistindo. Por fim, algumas aplicações bem rápidas aqui. Satanás continua tentando destruir nossos futuros líderes. Se você é jovem e está assistindo essa mensagem de Daniel, você pode ser um futuro líder no meio do povo de Deus, você pode ser um futuro líder da sua cidade, do seu estado, do seu país, talvez simplesmente da sua igreja, e aí Deus usar você de uma forma única. Mas se você não decidir firmemente não se contaminar com as propostas sedutoras da Babilônia, você vai se corromper, você não vai ter uma biografia tão linda, tão maravilhosa, tão tremenda, e não vai ser tão usado por Deus. Segunda aplicação, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus em situações extremas sempre compensa. Tem um erro aí, não é Deus, é a Deus. Ser fiel a Deus em situações extremas, como eles viveram, sempre compensa. Terceira aplicação, precisamos buscar a intimidade de Deus até o fim. Daniel velho orava, jejuava e buscava Deus. Não tem idade para isso. A gente tem que se lançar nessa busca. Daniel foi um exemplo para nós nisso. Quarta aplicação, isso nos capacitará a resistir às pressões da Babilônia. A palavra trata a Babilônia não como aquele lugar lá na Mesopotâmia, lá do Oriente Antigo. Fala que Babilônia é o sistema de valores que está aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui na sua cidade. Essa é a Babilônia, é o sistema de valores. E a palavra diz lá em Apocalipse 18 que a Babilônia vai cair. A Babilônia está com seus dias contados. Ela vai ruir, ela vai ser humilhada. E as pessoas vão falar, cadê os mercadores da Babilônia? Cadê toda aquela suntuosidade? Cadê aquela feira de vaidade que a gente via com tanta facilidade? Acabou, tudo isso acabou. O Senhor decretou o fim da Babilônia. Tudo aquilo que hoje atenta contra a igreja um dia vai ser humilhado. E por fim, o Messias já veio. Ele é a nossa pedra angular. E ele virá para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do livro de Daniel. A gente vai fazer uma oração agora e em seguida a gente vai apresentar o resultado do sorteio que foi feito. Senhor querido, aplica essa palavra ao nosso coração, Senhor. Aplica cada um desses princípios que estão claros aqui no livro de Daniel, que a gente cada vez mais entenda que essa aliança contigo, que viveu uma vida separada para a tua glória, uma vida dedicada à oração, à busca e meditação da tua palavra, compensa, não porque nós seremos honrados, mas porque o Senhor será honrado através de nós, pela tua misericórdia, sustenta a gente assim. Ele levanta nos nossos dias líderes, jovens, velhos, como Daniel, que cada um de nós se coloque assim diante do Senhor, para a tua honra, louvor e glória, em teu nome, Jesus. Amém.